E Simão então ajuda Jesus a carregar a cruz, porque, meu irmão, até Jesus precisou de ajuda. Por que você não aceita ajuda? Por que você se fecha, não conta nada para ninguém, não fala nada com ninguém, não pede ajuda? Jesus precisou de ajuda. Jesus, a gente esquece disso, né? Quando está falando da crucificação, que teve alguém que ajudou ele a levar a cruz até o final. Isso não é demérito, levar as cargas ruins dos outros. E então ele chega, e chegando ao lugar determinado, ao lugar chamado Gólgota ou caveira, porque a montanha, dizem, tinha um formato de uma caveira, e era próximo da entrada, porque precisava, os romanos tinham isso. Se a pessoa ela é perigosa para o Império Romano, ele tem que ser morto e colocado na entrada, para que os outros vejam e não queiram o mesmo destino, porque existiam outras formas de morte, decapitação, espada, flecha, lança. Mas a crucificação era a pior de todas, porque não envolvia só o castigo final, mas a vergonha de todo o trajeto. Dizem alguns historiadores, irmãos, que Jesus foi crucificado nu. Já ouviu falar nisso? Nu, sem roupa nenhuma. Por essa razão, a vergonha da cruz, porque era degradar a pessoa até o último grau possível. Você imagina sua mãe e seus discípulos de longe olhando e vendo a humilhação a qual ele estava sendo exposto. E então deitam ele. Você sabe que o mais correto é imaginar que os cravos, os pregos foram colocados no pulso, evidentemente, porque se colocar entre os dedos, vai rasgar, o peso vai rasgar. Por quê, pastor? Porque eles eram colocados, irmãos, você lembra, com os pés entrepostos em uma pequena plataforma, mas eram colocados um pouco distante, para que houvesse realmente muita dor. Em muitos casos, dizem os historiadores, que eles precisavam deslocar o ombro da pessoa para alcançar lá o buraco. E toda vez que eles precisavam respirar, a dor era excruciante. Por quê, pastor? Porque eles ficavam encurvados e pressionavam o diafragma, e com o diafragma pressionado, o pulmão não tem espaço para expandir e absorver oxigênio. Então eles precisavam tentar se colocar de pé, e isso tinha que fazer força lá nos pregos embaixo. Geralmente era um só, atravessando os dois pés, para ele sofrer o máximo possível. Você está me entendendo? Sim. Tenta imaginar ele com as costas toda rasgada, tendo que flexionar para poder tentar respirar, e toda vez passar as costas naquele madeiro. A dor dos pés, os tendões e os nervos todos retraídos, sua carne endurecida. Que coisa tremenda, irmãos. Você está me entendendo? E eu queria falar, para encerrar, de 7 frases que foram ditas por Jesus na cruz. A primeira delas, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por que ele disse isso? Apenas para ser visto como bonzinho? Ou você imagina que tem que ter uma lição para nós aí? Ter força de perdoar até quando a sua dor já é tamanha. Amém. O ladrão da direita disse para ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Senhor. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em dado momento ele olha para baixo e vê lá embaixo João, Maria, sua mãe, Maria Madalena, Maria, mulher de Clopas, mãe de Tiago e João. Mas ele fita
e fixa o seu olhar na sua mãe, e ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Irmão, como é que a pessoa está quase morrendo e ainda se preocupa em cuidar de quem está ficando? Ele não queria deixar ela desamparada. José já era morto e ele queria deixar Maria com alguém que cuidasse dela, e diz a João: eis aí a tua mãe. Amém? E já chegando no final, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? É uma convenção em muitos teólogos, irmãos, que a maior dor de Jesus não foi a física. Muitos doutores em teologia acreditam que a maior dor de Jesus foi esse momento agora, onde ele está atraindo para si o meu pecado e o seu pecado. E você lembra que a Bíblia Sagrada diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E pela primeira vez na eternidade, ele olha para o Pai e o Pai lhe dá as costas. E essa dor do desamparo foi tremenda para ele. Mas ele precisava atrair o pecado para si. Ele precisava pagar o preço total da compra para nossa salvação. Mas ele pergunta: por que me desamparaste? Em dado momento ele diz: tenho sede. Você sabe, os soldados oferecem vinagre e ele não aceita. E já tudo tendo sido pago, ele então diz: está consumado. Que preço tremendo, irmãos. Como é que conseguimos deixá-lo? Como é possível isso, irmãos? Como coisas tão pequenas, meu Deus. Foi um preço para sempre. Ele via a nós, a nossa necessidade, a nossa fraqueza, e ele precisava ir até o fim, só porque ele queria que nós estivéssemos também com ele. Queridos, se na hora que ele é desafiado, na hora que ele é tentado, ele foi tentado na cruz, você sabe disso? As autoridades disseram para ele: você não salvou os outros? Salva-te a ti mesmo. Ele poderia descer da cruz. Ele não devia nada a ninguém, nunca deveu. Mas ele olhava para nós. Era a única forma de não irmos para a condenação. Meus irmãos, entendam uma coisa: morte não é fim. Você pode dizer isso? Morte não é fim. Morte é separação. A morte física é a separação da nossa alma, do nosso espírito, da matéria do corpo. A morte espiritual significa a separação de Deus. Era isso que ele não queria para nós, a separação eterna de Deus. E por que razão nós ficamos muitas vezes dando vazão ao que o mundo quer, ao que a carne quer, irmãos? Como é possível nós lembrarmos disso, irmãos, e saber que
por nossa causa. Ele passou por tudo isso. Como é possível? Eu não entendo. Isso me causa angústia, porque eu não entendo como é que alguém escolhe rejeitá-lo. Você está me entendendo? E por fim ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E diz a Bíblia que, inclinando a cabeça, ele expirou. Separado de Deus, foi ao inferno, tomou do nosso inimigo a chave da morte e do inferno. E na manhã da Páscoa, ele se levanta com a morte dominada e recebe o nome que é sobre todo nome. E nos revela o apóstolo Paulo que ao nome de Jesus se dobra todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aplauda Ele bem forte. Aplauda Ele bem forte. Aleluia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.